estava a dizer que era importante hoje nós percebermos o que Angola hoje é a nível mundial, a nível africano, o que Moçambique é a nível mundial, a nível africano. Porque hoje o que conta para o poder das nações é a sua capacidade de geração de quê? A geração de renda, a geração de receita, a sua capacidade de poder, no contexto mundial, mostrar-se uma economia forte. Ok? Vamos partir por aí. O que é Angola hoje? Não vale a pena perder muito tempo com isso. Quais são as riquezas que Angola tem hoje? E o problema começa aqui. As expectativas que nós temos em relação a um certo país é em função do potencial de produção de riqueza. É como numa casa. Se o filho sabe que o pai tem um bom rendimento, o filho sabe que pode pedir uma bicicleta, pode pedir um livro, pode pedir ir ao cinema, pode pedir o que quiser, porque sabe que o pai tem um certo rendimento. Mas se sabe que a família tem rendimentos baixos, logicamente que o filho já não vai pedir uma bicicleta. Talvez possa pedir apenas o uniforme escolar, qualquer coisa assim parecida. Então é isto. Qual é o potencial de riqueza da Angola? Não vale a pena perder muito tempo com isto, porque todo mundo sabe. Mas uma das coisas que eu posso dizer é que Angola, no contexto mundial, está entre os 5 maiores países produtores e exportadores de diamantes. Isso todo mundo sabe. Em matéria de petróleo e gás, que é quase 90% das exportações de Angola é petróleo e gás. Portanto, Angola produz cerca de 1.100.000 barris por dia. Portanto, é uma economia extremamente forte. Para não falar dos outros recursos que eu gosto de falar deles, que são os recursos naturais, os recursos ligados digamos, à produção florestal, né, à água, portanto, os recursos ligados à vastidão de recursos minerais que Angola tem, infindáveis, recursos do mar, portanto, infindáveis recursos. Esta imagem é o potencial, é a capacidade que Angola tem. E os angolanos, naturalmente, que têm expectativas em relação a essa riqueza, que é a riqueza deles, não é a riqueza de um punhado, não é uma riqueza de uma meia dúzia de angolanos. Esta riqueza é dos cerca de 36 milhões de angolanos. Ponto número 1. Ponto número 2, vamos falar, por exemplo, de Moçambique. Moçambique, neste momento, na bacia do Rovuma, onde temos o conflito em Cabo Delgado, nós fizemos das maiores descobertas mundiais de LNG, para potencial de produção de gás e de petróleo. Só para nós termos uma ideia, só e somente na bacia do Rovuma, Moçambique tem o potencial de produção de cerca de 100 trilhões de pés cúbicos. Estamos a falar de uma riqueza, não é infindável, mas é enorme, é imensa, uma coisa gigantesca em termos de produção. Mas em contrapartida, estes nossos dois países, que são assim tão fortes em termos de recursos naturais, são estratégicos ao nível mundial, sobretudo na produção energética, são estratégicos, são dos maiores do mundo. O que é que nós temos em contrapartida? Por exemplo, a Transparência Internacional, que eu fui ler os últimos relatórios, mostram, por exemplo, em matéria de corrupção, neste momento, da pontuação que é feita dos 100 pontos em matéria de corrupção, no relatório de 2023, Moçambique tem 26 pontos. Angola tem 36 pontos. Logo, Moçambique, dos 180 países, está na posição 142. Está nos países mais corruptos do mundo. Angola está na posição 116. Mas os dois países, tanto Angola como Moçambique, neste momento são considerados como países de corrupção estruturante ou estruturada. É uma corrupção que faz parte da estrutura da própria administração pública. É uma corrupção sistematizada ou sistémica. É uma corrupção e, em contrapartida, altos níveis de impunidade. Quer dizer, que ninguém responde por isso. Então, vejam só, o nível de riqueza que o país tem, dos maiores do mundo, Angola e Moçambique, e, por outro lado, a corrupção
que é uma corrupção estruturada, que é uma corrupção das maiores do mundo. E em contrapartida, a impunidade. Portanto, já falei aqui 2 pontos. Riqueza e corrupção. Terceiro ponto. Pobreza. Quais são os índices de pobreza? Estive a ler os relatórios do Banco Mundial sobre isto. O que é Angola ou o que é Moçambique? Moçambique, neste momento, a incidência de pobreza está a 62%. Significa que dos seus 34 milhões de habitantes, Moçambique tem 21 milhões de habitantes que vivem abaixo do limiar da pobreza. Por outras palavras, são pessoas que vivem na miséria. Vejam o potencial, em termos de recursos naturais, estratégicos a nível mundial, mas tem 62% da sua população, 21 milhões de habitantes na miséria. Completa e a mais abjeta miséria. Angola, com todo o potencial que tem, neste momento Angola tem uma incidência de pobreza que está em 41%. Portanto, significa que Angola tem cerca de 14 milhões de angolanos que estão a viver na miséria. E ainda por falar em Angola, só o acesso à saúde básica, só 30% da população é que tem acesso à saúde básica. Com esse potencial todo, significa que temos 25 milhões de angolanos que não têm acesso à saúde básica. Estamos a falar das coisas mais elementares em matéria de saúde. E veja o potencial. E digam-me se não há razões para as pessoas terem expectativas e se sentirem frustradas nesse país. Em matéria de direitos humanos, tanto Moçambique como Angola, os relatórios que existem, li os relatórios da Amnistia Internacional, mostram o mesmo cenário. Liberdade de expressão. Não temos. Não há liberdade de expressão nem em Moçambique, nem em Angola. Perseguição àqueles que se expressam livremente. Não temos liberdade de imprensa. Jornalistas e ativistas, tanto em Angola como em Moçambique, a serem perseguidos. Não temos nem em Angola, nem em Moçambique, os chamados direitos políticos, né? Fraudes sistematizadas, perseguição à oposição. Não temos nem em Moçambique, nem em Angola, o respeito à dignidade humana. Em Angola temos torturas, maus tratos. Os relatórios da Amnistia Internacional mostram isso. Isso também temos em Moçambique. Detenções arbitrárias, tanto em Moçambique como em Angola. E sempre a impunidade dos órgãos de justiça. Caso particular de Moçambique, raptos e sequestro, que é uma indústria que cresceu de forma vertiginosa nos últimos anos. Só de 2011 a 2025, são 14 anos de raptos como uma grande indústria em Moçambique. Até hoje foram registrados em Moçambique 205 casos de raptos de grandes empresários em Moçambique. E muitas famílias com tradição empresarial em Moçambique estão abandonadas. São centenas de famílias que abandonam hoje Moçambique. Estão em Dubai, Luxemburgo, Portugal e outros cantos do mundo. E isto é que é o espelho daquilo que está a acontecer com os nossos próprios países. Está a acontecer em Moçambique, já falei aqui, de raptos e sequestro, num índice que num recorde comparável talvez com os países da América Latina, não é? Agora, para além disto, só para não estarmos a falar assim de maneira extremamente abstrata, no caso de Moçambique, o que aconteceu em 2024, ninguém pense que foi o caso único. Ouvi alguém dizer que não, nunca houve manifestações assim, é a primeira vez. Não, em Moçambique nós tivemos protestos populares em 5 ocasiões. Nós tivemos protestos populares em 2008, tivemos em 2010, tivemos em 2019, tivemos em 2023, na altura que eu concorri para a cidade de Maputo, e tivemos em 2024. Nestes 5 casos que houve em Moçambique, em todos os casos, a polícia usou força bruta. Usou balas verdadeiras, assassinou pessoas, torturou pessoas, prendeu pessoas. Portanto, temos 5 casos.
devia ter sido feita uma reflexão porque Moçambique teve 5 protestos públicos. Logicamente que 2024 teve uma dimensão maior, mas foram 5 casos, desde 2008, que nós temos tido sistematicamente protestos populares por causa de reivindicação de direitos dessa mesma população. Em Angola, não vou falar de muita coisa, os angolanos conhecem melhor do que eu, mas vocês sabem, em 2017 foi reportado cerca de 130 pessoas que foram assassinadas. Tens o famoso caso que aconteceu em 2011 dos reviews, né? Eram assim chamados reviews. Tens o caso do Cafundo, que aconteceu também, que foram pessoas que foram assassinadas. Em Huambo, Lunda Norte. Portanto, tens vários casos em Angola de reivindicação e de protestos desta população em função de reivindicação de direitos básicos dessa população. Portanto, o caso de Angola e o caso de Moçambique são muito similares. Portanto, agora eu dei um quadro geral de Angola e de Moçambique. Em que sentido? Primeiro, as riquezas dos dois países, a posição estratégica destes países a nível mundial em matéria energética, em matéria de potencial o potencial de produção de riqueza. Falei da questão da corrupção, falei da questão da pobreza, falei da questão dos direitos humanos, falei da questão do Estado de Direito nestes dois países. E vejam só agora o dado que eu vou dar. Com todo este cenário triste, miserável, de um povo que está totalmente marginalizado, de um povo que está totalmente excluído, mas com um potencial destes dois países muito grande a nível estratégico. Vamos lá ver, há um relatório que eu tive acesso, da African Wealth Report de 2023. Dos 54 países da África, Angola tem cerca de 2.400 milionários. Atenção, abram os ouvidos e escutem bem, olhem bem para mim. Angola tem 2.400 milionários. Estamos a dizer o quê? Milionários são aqueles que têm acima de $1 milhão declarado, conhecido. Porque às vezes há muito mais dinheiro que não é declarado, que não é rastreável. Mas estamos a falar daquilo que é conhecido. Angola, com todos os indicadores de pobreza, de miséria que eu estive aqui a falar, em 2.400 indivíduos que têm acima de $1 milhão. E depois há um termo que pouca gente conhece. Temos os milionários, mas também temos os centenários. Estes são os que têm acima de $100 milhões. Neste momento são conhecidos em Angola 4 pessoas que têm acima de $100 milhões. No meio desta pobreza, dessa miséria toda. Dos 36 milhões de habitantes, tens 2.400 pessoas milionárias e tens 4 pessoas que têm acima de $100 milhões. E dentro dos 54 países africanos, a Angola, neste momento, posiciona-se na 11ª posição nos países com maior número de milionários. Moçambique, no contexto africano, tem agora 1.100 milionários. E tem 2 pessoas em Moçambique que têm acima de $100 milhões. No meio daquela pobreza, daquela miséria toda. E Moçambique, dentro do contexto africano, está na 16ª posição dos países com maior número de milionários. Vejam só, os países potenciais dos maiores do mundo em matéria energética, em matéria de recursos naturais estratégicos no mundo, tem a população com os piores índices em termos de pobreza, acesso à saúde, da educação, de infraestruturas e ainda os piores índices em termos de corrupção, em termos de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, respeito aos direitos humanos, está tudo em baixo.
mas estão em posições altas na produção de milionários. Na produção de milionários. Então, caros amigos, este é o cenário que eu vim aqui trazer para as pessoas perceberem